Boa noite a todos e sejam bem-vindos ao plenário Nereu Ramos para o primeiro seminário de gestão eficiente. O seminário é uma parceria do Núcleo de Jovens Empreendedores da Associação Empresarial de Lages, ACIL, e da Escola do Legislativo da Serra. Convidamos para compor a mesa, então, o presidente da Escola do Legislativo da Serra, o vereador Lucas Neves, o vice-prefeito municipal de Lages, Juliano Polese, Segesc Aldo Esmério de Oliveira Júnior, presidente da CIL Jovem, Tiago Andrade, coordenador do Feirão do Imposto, Rodrigo Varela do Amaral, e o presidente do Observatório Social, Fabiano Ventura. Prezado Senhor, cumprimentando cordialmente, consoante determinação do excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça do Estado de Santa Catarina e presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, Dr. Sandro José Neis, agradecemos o convite para participar do primeiro seminário de gestão eficiente, a realizar-se no dia 18 de maio do corrente ano, às 19h30, no plenário da Câmara de Vereadores de Lages. Informa a Vossa Senhoria que o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça está impossibilitado de comparecer devido a compromissos previamente agendados. No entanto, aproveita a ocasião para formular votos de sucesso ao evento. Atenciosamente, Luiz Ricardo Duarte, coronel da PM, chefe da Casa Militar do Ministério Público de Santa Catarina. Neste momento, nós passamos a palavra, então, ao vereador Lucas Neves, que é o presidente da Escola do Legislativo da Serra. Boa noite a todos vocês. A gente quer agradecer a presença de cada um que compõe a mesa aqui, o vice-prefeito Juliano, Aldo Esmério, do Segesc, também o Tiago Andrade, presidente da CIL Jovem, o Rodrigo Varela do Amaral, coordenador do Feirão do Imposto, e o Fabiano Ventura, presidente do Observatório Social. Agradecer a todos vocês por terem atendido esse chamado, hoje uma sexta-feira à noite, né, chuvosa. Quero também fazer aqui um registro à presença do vereador Maurício Batalha, agradecer pela presença no seminário, vereador. E a vocês que vieram até aqui, membros da CIL Jovem, que a gente vê alguns amigos aqui, e sejam sempre bem-vindos a esta casa. O pessoal da CIL Jovem, Rodrigo, Sabrina, né, vieram até nós pedindo que a gente pudesse estabelecer uma parceria com a Escola do Legislativo e realizar um seminário para discutir a questão de gestão eficiente nesse momento em que nós estamos passando pelo período de conscientização a respeito do quão grande é a carga tributária no nosso país. O Feirão do Imposto, que amanhã, inclusive, tem algumas ações, o pessoal vai estar comentando aí. Então, a gente abre esta casa, a Casa Legislativa, a Casa do Povo, para que a gente possa discutir com as pessoas que aqui estão, que são conhecedores do tema, a respeito deste assunto, né, e que a gente possa ter proveito aqui, após a fala dos componentes da mesa, vocês que estão aí também terão a oportunidade de estarem aí se pronunciando e fazendo perguntas à mesa. Primeiro a falar, a gente convida o presidente do Observatório Social, Fabiano Ventura, por até 10 minutos. Fabiano. Alô? Ok. Boa noite, presidente Lucas. Boa noite aos demais componentes da mesa. Boa noite aos nossos convidados. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estarmos aqui participando desse evento. O Observatório Social de Lages é uma entidade sem fins lucrativos, formada por voluntários, sem vinculação político-partidária, e é apoiado e mantido pelas entidades organizadas aqui da sociedade civil de Lages. E um dos focos do observatório é justamente o foco também deste evento, que é contribuir com a gestão pública, né, para buscar o maior nível de eficiência possível, né, na aplicação dos recursos públicos que provém justamente dos impostos que cada um dos cidadãos
contribuem, né, para abastecer a nossa máquina pública, né, serve de combustível para a máquina pública o imposto que o cidadão recolhe. Então, a gente também, além desse evento, esteve participando aí junto com a CIL Jovem e agradece também essa parceria que a gente já faz há vários anos, né, inclusive a nível nacional. O Observatório Social do Brasil tem uma parceria com a Confederação Nacional de Jovens Empreendedores e esses eventos acontecem conjuntamente em todo o Brasil, dos jovens empreendedores com os observatórios nas cidades onde existem os observatórios. Então, esse ano a gente está aí nessas últimas 2 semanas, participamos aqui com a CIL Jovem, tanto na FACVest quanto na Uniplac. Tivemos também sensibilização em escolas, né, municipais. Estivemos também junto aos jovens empreendedores de Curitibanos, jovens empreendedores de Correia Pinto, tudo fruto dessa grande parceria a nível nacional entre observatórios e CONAGE, que tem surtido bastante efeitos. E o tema desse feirão do imposto desse ano vem muito a calhar com tudo que a gente está conversando, que é a questão do PAG 2 e Leve 1, né, fazendo a alusão a essa questão de como são aplicados esses recursos, né, no nosso país. Muitas vezes se gasta desnecessariamente para se obter os objetivos que se propõem. Há um grande abismo, né, entre aquilo que nós pagamos de imposto e o que se recebe de volta. O Brasil, apesar de estar entre as maiores cargas tributárias do planeta, né, a nossa carga tributária não é a maior, mas a gente só está atrás de países como a Dinamarca, França, Suécia, Finlândia, Noruega, Áustria e Itália. Né, somos o primeiro país aí subdesenvolvido nessa lista em tamanho de carga tributária, né? E, ao mesmo tempo que nós estamos entre as maiores, num estudo que foi feito entre as 30 maiores cargas tributárias do planeta, o Brasil foi o último colocado em retorno, né, em sentimento do cidadão com relação ao retorno desse imposto como benefício, né. Para se ter uma ideia, os próprios órgãos de controle da União, TCU e a Controladoria Geral da União, estimam que 25% dos recursos federais destinados aos municípios são desperdiçados com corrupção e com ineficiência da aplicação. E se a gente extrapolar essa conta para o nosso município, Lages, em 2017, recebeu cerca de 150 milhões de reais de recursos federais. Se nós aplicarmos essa estimativa dos órgãos de controle aí de 25%, a gente pode estimar aí que a gente tem como melhorar, como aperfeiçoar a aplicação desse dinheiro numa taxa aí de 37 milhões ao ano, que poderia ser economizado ou melhor aplicado aqui no nosso município. Quando você fala em números, assim, parece um pouco exagerado, mas quando a gente começa a pegar o dia a dia da gestão pública, que é o que o observatório faz, lá quando a gente acompanha, né, a licitação, as compras, enfim, a gente vê como às vezes uma vírgula fora de lugar, um número digitado errado, implica em vários milhares de reais que vão acabar sendo gasto e surtindo o mesmo efeito que surtiria com o valor correto. E então entra a parcela não só da ineficiência do poder público, que não identificou aquela fragilidade, como também o outro problema da outra ponta, que é o fornecedor, que certamente identifica, mas acaba se aproveitando daquela fragilidade para levar vantagem, né? Ainda nessa linha de como a gente aplica mal, né, os recursos e como retorna mal para a sociedade, essa semana saiu no portal da UOL, de novo, o próprio Tribunal de Contas da União publicou esse estudo, então é extremamente recente. A conclusão deles foi de que apenas 3% dos serviços públicos federais funcionam bem. Tá? Esse estudo indica que 58% dos serviços públicos federais não possuem condições mínimas de qualidade, e os outros 39% estão, então, num estágio intermediário. E aí eu passo aqui, ipsis literis, a conclusão desse relatório. Ela é de que a maioria das instituições federais não possuem capacidade minimamente razoável de entregar o que se espera delas para o cidadão,
gerindo bem o dinheiro público, cumprindo com suas competências e minimizando os riscos associados à sua atuação. Então, essa é a conclusão do próprio Tribunal de Contas da União com relação aos recursos federais e às instituições federais, né? E por que tudo isso acontece no Brasil, né? Por que esse recurso acaba sendo mal aplicado, né? Um dos motivos que a gente enxerga aqui e traz para essa discussão de hoje é que a nossa cultura é essa ainda, né? E o Feirão do Imposto vem no sentido de mudar isso, mas a cultura ainda é de que o que é público não tem dono, que o que é público não é de ninguém, tá? Né, que o dinheiro público não é de ninguém, que o dinheiro público não tem dono. E aí a gente traz uma comparação, né, tem um economista americano, que é o Milton Friedman. Ele fez um estudo lá apontando as 4 formas de gastar dinheiro. E ele coloca lá, né, a primeira forma de gastar dinheiro é quando eu gasto o meu dinheiro em benefício de mim mesmo, né, em benefício próprio. Nessa ocasião eu vou estar muito preocupado com a qualidade, ou seja, eu vou cuidar se aquilo ali é bom, é ruim, enfim, mas eu estou preocupado com a qualidade. E eu estou preocupado com o preço também, porque é o meu dinheiro, né? Então, eu vou tomar muito cuidado como eu vou gastar esse dinheiro. A segunda forma é quando eu gasto o meu dinheiro em benefício dos outros, né? Por exemplo, eu vou comprar lá um presente de amigo secreto, né? Aí eu estou muito preocupado com o preço, ou seja, eu não quero gastar muito, mas a qualidade eu vou levar em conta quem que vai ganhar esse presente, enfim, vai ter outros critérios para avaliar a qualidade, que não só a melhor qualidade possível, né? A terceira forma seria gastar o dinheiro dos outros em meu benefício próprio. É o caso quando eu ganho uma aposta aqui do prefeito Juliano, né? E aí quem vai pagar a janta, quem vai pagar o churrasco lá é ele, né? Então nós vamos na melhor churrascaria, vamos no melhor restaurante, porque eu estou preocupado com a qualidade, mas o preço não me interessa muito, o preço pode ser maior. E, infelizmente, como a nossa consciência é de que o dinheiro público não tem dono, nós nos encaixamos na 4ª forma de gastar dinheiro, né, quando é o dinheiro público, que é quando a gente gasta o dinheiro dos outros em benefício dos outros. E aí, então, eu não estou nem preocupado com a qualidade e nem preocupado com o preço. Tudo isso porque a nossa mentalidade é essa, de que aquilo ali é um dinheiro dos outros. E a missão do Feirão do Imposto, e coincide com a do Observatório, e está lá no primeiro item dos nossos objetivos sociais do Observatório, é conscientizar a respeito da cidadania fiscal, ou seja, eu entender a função social do imposto, que o imposto é um dinheiro meu, que eu contribuo em benefício da sociedade, em benefício para retornar em benefício da coletividade. E aí, a partir do momento que eu tenho esse entendimento disso, que esse dinheiro que é meu vai se transformar em recurso público e deve voltar como segurança, educação, saúde, infraestrutura, eu começo a pensar de outra forma, né? Eu já começo a entender aquela frase lá da Margaret Thatcher, em 1983, né, que ela chamava de verdade fundamental, ou seja, não existe dinheiro público, o que existe é dinheiro dos pagadores de impostos. E eu começo a ver exatamente isso, que o combustível que faz girar a máquina pública é o meu dinheiro. E no Brasil isso é mais ingrato ainda, porque os nossos impostos incidem eminentemente sobre o consumo, ou seja, quem menos ganha é o que proporcionalmente mais paga. E ele não percebe isso também, porque ele não vai ao banco com um boleto lá pagar esse imposto. Mas o cara que vive de salário mínimo, que ganha R$1.000 por mês, ele vai receber no 5º dia útil e até o 10º dia do mês ele gastou aquele R$1.000 na padaria, no supermercado, na farmácia, no posto de combustível, e desse R$1.000, 400 é imposto que tem ali embutido. Tá? E se você exagerar mais ainda, se você pegar um indigente lá na sinaleira pedindo esmola, ele comprou uma garrafa de cachaça no final do dia, que foi o que sobrou para ele, e essa cachaça tem 83% de imposto, né? Ou seja, 83% do dia dele ele estava trabalhando para o governo. Então, a hora que eu percebo isso, que apesar de não ir pagar, o dinheiro é meu, essa consciência começa a mudar. E aí a gente pode começar a falar, então, de eficiência da aplicação, porque aí o servidor público, o gestor, o cidadão, todo mundo começa a entender que quando ele gasta mal aquilo lá,
é esse 400 que ele está gastando lá no supermercado, na sinaleira, que ele podia aproveitar em benefício próprio, está indo para o governo e não está voltando. E aí todo mundo se preocupa em gastar melhor isso, né, a partir do momento que tem consciência que o dinheiro é dele. E aí, então, a reflexão que a gente quer deixar é que essa questão da ineficiência já começa muito longe de nós. E talvez hoje, nesse seminário, a gente não tenha fundamentação ainda para chegar lá, mas é algo que deve se iniciar essa discussão, já começa lá no nosso pacto federativo, né? Hoje, o imposto vai para Brasília e volta aos pedaços, né? Volta muito pouco. Antes de voltar, ele tem que bancar lá várias mordomias, né? Auxílio moradia, auxílio paletó, um monte de coisa que já passou da hora de se discutir e de se acabar com essas questões. E aí... E trazendo isso mais para a nossa realidade, então, a partir do momento que a gente entende que é o nosso dinheiro que está ali, nós temos que achar a forma de transformar a nossa prefeitura na nossa empresa, né? Por isso que estamos aqui falando também com jovens empreendedores, né? A prefeitura tem que ter cada vez mais essa visão de empresa. Nós não precisamos de lucro, mas nós precisamos otimizar ao máximo o recurso que é escasso, né? Tem muitas e muitas prefeituras brasileiras que a arrecadação própria não dá nem para pagar a folha de pagamento, que depende desses repasses federais, né? Muitas vezes as políticas públicas do governo também não passam de um cavalo de Troia, né? Ele dá o dinheiro para construir a creche, mas depois não compensa no repasse para pagar o salário daquele professor, para pagar o custeio daquela obra que vai ficar ali para ad eternum para o município bancar aquele custo, né? Então, tudo isso são coisas que têm que ser discutidas. E pensando em transformar a prefeitura como empresa, e é isso que ela deve ser, e nós somos os sócios dessa empresa, por isso que o Observatório defende que o cidadão deve estar lá dentro também, contribuindo como sócio, né? Quando eu sou sócio, não é papel meu ir para o Facebook reclamar da minha empresa, é papel meu chamar o meu gestor, chamar o meu CEO, chamar o presidente para resolver a situação. Então, só para concluir, o Observatório tem tentado contribuir nisso, inclusive durante a campanha o Observatório elaborou um plano, né, de gestão e transparência, onde tem lá várias sugestões que foram passadas ao município. Certamente isso está sendo analisado, né, passando por questões de informatização de controle de estoque, almoxarifado, plano de capacitação e atualização para os agentes públicos, um departamento único de compras e formação de preço e criação de indicadores de gestão, com a adoção de contratos de gestão conforme previsto na Constituição Federal. Essa é a contribuição inicial que a gente queria dar para a discussão aí, e agradeço mais uma vez o espaço. Muito obrigado, Fabiano. A gente vai passar agora ao Rodrigo Varela do Amaral, que é o coordenador do Feirão do Imposto. Uma boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos que aceitaram o convite para estar aqui no seminário. A gente pensou nesse seminário que é realmente pensar o que podemos fazer a questão municipal, né? Não adianta só reclamarmos lá em Brasília, reclamar dos políticos e aqui em Lages o que nós estamos fazendo, né? Então vamos pensar mais aqui no local, para depois, quem sabe, a gente melhorando as questões aqui do nosso município, quem sabe pode surgir, abranger lá o mais nacional, né? Vamos pensar assim numa gestão mais eficiente, vamos pensar que forma que podemos melhorar as questões do nosso município, como já tive várias palestras com o Fabiano Ventura, já pude ver a contribuição que ele fez com a cidade, né? A contribuição que ele fez assim de questão dos gastos mesmo, a questão da fiscalização e a questão da conscientização que podemos sim estar fiscalizando e estar cuidando do nosso dinheiro, que o imposto todo que gera a máquina pública do nosso imposto, então com certeza temos direito de estar fiscalizando, e essa é a ação que nós estamos fazendo aqui, de que forma que podemos contribuir para que o nosso dinheiro seja da melhor forma aplicado. E a gente já tem feito várias ações aqui, eu vou deixar para o Roda falar melhor do imposto, mas vou falar um pouquinho das ações. A gente fez ações já na Uniplac, na Facvest, já em parceria com o Fabiano, que estava palestrando com a gente lá. Fizemos ações na escola,
na Manel Thiago de Castro, com atividades recreativas com as crianças. Tivemos fazendo também uma ação lá no SENAC, em parceria com o Christian, que é coordenador de educação fiscal, que realmente ensina desde os jovens a se conscientizar, a pensar por que pagamos tanto imposto, né, e por que temos tanto pouco retorno. Amanhã estaremos no calçadão, caso não chova, né? Caso não chova, a partir das 9 horas estaremos se mobilizando no calçadão, conscientizando a população em geral, e o objetivo assim é ter alguns cartazes também mostrando quanto que pagamos de imposto e a trazer algumas ineficiências que a gente buscou aqui no município. E a partir da tarde estaremos no Lages Garden Shop, que a gente também conseguiu uma parceria com o Lages Garden Shop para estar algumas lojas com mais de 30 lojas com desconto do imposto, para estar assim conscientizando e mostrando 30 segundos, para estar conscientizando e mostrando realmente quanto que pagou de imposto e estar assim imaginando o que seria se a gente não pagasse imposto, né? Mas a questão principal é que a gente não quer que não pagamos imposto, né? A gente quer que realmente aceita que pagamos imposto, mas que esteja um bom retorno, né? Que realmente esteja bem aplicado esse imposto, e a gente está fazendo isso com a ação do Feirão do Imposto. Muito obrigado, Rodrigo. A gente vai passar agora para o Aldo Ismério de Oliveira por até 2 minutos, que também vai estar aí trazendo sua contribuição. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite, Fabiano Ventura, que representa o Observatório Social aqui de Lages, o Tiago Andrade, da CIL Jovem, nosso coordenador, Juliano Polese, vice-prefeito do município, Lucas Neves, presidente da mesa, Rodrigo Amaral, coordenador do Feirão do Imposto aqui de Lages, vereador Maurício Batalha, que nos acompanha, e jovens da CIL Jovem que estão aqui presentes. Gostaria de informar que o Feirão do Imposto é uma ação que já tem 16 anos de atuação, iniciou em Joinville, aqui em Santa Catarina, e iniciou com a exposição de alguns produtos, da incidência de imposto sobre alguns produtos, né? Essa ação já é uma ação formada por jovens empreendedores daquela cidade, e aí então a CONAGE, que é a Confederação Nacional de Jovens Empresários, a qual estou representando aqui também junto ao SEGESC, capitaneou essa ação, e hoje o Feirão do Imposto ele está presente em 16 estados do Brasil, com uma ação diretamente impactada em mais de 1 milhão de pessoas. Esses dados foram levantados no ano passado, no ano de 2017. Esse ano nós temos a campanha do Pague 2 Leve 1, que é, na verdade, a questão da ineficiência, onde você tem que, para você poder ter um produto, você, na verdade, precisa pagar 2. Então, a ineficiência é um grande mal para a nossa sociedade, e a gente precisa combater. Nós temos eventos de conscientização da população em todos os estados, acontecendo nesse momento. Amanhã nós temos o dia D, e a grande questão, a grande abordagem é a questão da conscientização da população. Nós precisamos que cada vez a população seja mais consciente da carga tributária em que nós temos no nosso país, e nós precisamos que a população mais consciente é aquela população que vai participar mais, que vai cobrar mais, que vai estar junto aqui com a Câmara de Vereadores, lotando aqui a Câmara para estar cobrando a melhor aplicação dos recursos públicos, né? Nós precisamos disso. Nós temos, então, o nosso movimento trabalha pela redução da burocracia, para redução dos gastos públicos desnecessários. Então a gente precisa muito isso, né? Nós estamos passando por um momento no país onde a gente precisa muito disso. E é isso que a gente luta. A gente luta para que as coisas tenham uma sequência, tenham uma melhora, né, no nosso país. E isso que a gente vai trabalhar. A gente tem um sistema tributário muito truncado, onde infelizmente as pessoas que têm uma renda menor são as pessoas que mais pagam impostos. Então nós precisamos conversar, nós precisamos dialogar de forma ordenada, de uma forma séria,
mas que nós obtenhamos resultados. É isso que eu gostaria de passar para vocês, também convidar a todos aqui que estão aqui presentes, vereador, para que estejamos amanhã no Calçadão e também lá no Lages Garden Shopping, acompanhando as ações do Feirão do Imposto. Fiquem ligados nas redes sociais e junto com a gente. Muito obrigado. Agradecer ao Aldo. A gente vai passar a palavra agora para o Tiago Andrade, que é o presidente da CIL Jovem. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo espaço, né, vereador Lucas, né, vereador Maurício Batalha, o pessoal da equipe, a casa em si. Muito obrigado ao Juliano Polese, nosso vice-prefeito, por estar aqui, o Fabiano Ventura pela parceria, né, o Rodrigo, que está à frente dessa ação do Feirão do Imposto, o Aldo e toda essa equipe da CIL Jovem. Por que esse muito obrigado? Porque realmente para a CIL Jovem é muito importante esse tipo de ação, né, esse seminário, tá podendo discutir a relação do imposto, a relação da aplicação do dinheiro público na nossa sociedade, no nosso município, para nós é de extrema importância, porque o Núcleo de Jovens Empreendedores da CIL justamente se reúne através do associativismo para fortalecer as nossas empresas, né, para criar lideranças, para estar se capacitando, se integrando, e isso aqui para nós hoje, esse encontro, esse seminário, é uma grande capacitação. E abre uma porta que eu espero que não se feche tão cedo para a gente continuar conversando sobre isso, para que a gente estreite as nossas relações, pensando justamente na eficiência, porque nós, nas nossas empresas, a gente busca a maior eficiência que a gente pode ter, junto aos nossos colaboradores, né, junto aos recursos que a gente aplica, que são escassos. A gente aprende muito isso dentro da CIL Jovem, porque nós também fazemos um trabalho voluntário, né, claro, abaixo do guarda-chuva da associação, fazemos como núcleo um trabalho voluntário, com poucos recursos, mas a gente sempre tenta fazer o nosso melhor e tenta fazer eventos que impactem a nossa sociedade de uma maneira positiva. Então, falar em eficiência dentro da Casa do Legislativo, que ajuda a fiscalizar as questões dentro da prefeitura, na nossa sociedade em si, no nosso município. Juliano Polese aqui, que sempre teve uma abertura muito legal conosco, né, na parceria, poder estar conversando de maneira aberta, é como diz no Feirão do Imposto ali, um tema que a gente tem dentro dos slogans do Feirão do Imposto, que é a questão do menos discurso e mais eficiência, né? Que a gente possa realmente fazer algo propositivo, que a gente leve uma eficiência da mesma forma que tem nas empresas, poder levar indicadores para dentro da prefeitura, né? Levar uma maior capacitação para aqueles que estão trabalhando dentro da gestão pública, né, que a gente possa discutir mais isso, levar sistemas informatizados que possam estar realmente trazendo a mão, porque é isso que a gente quer nas nossas empresas, é isso que a gente espera, e como o Fabiano Ventura muito bem falou, nós somos sócios dessa grande corporação que é a prefeitura, que aqui no nosso município é a maior empregadora que nós temos. Então, realmente a gente tem que ter essa visão, tem que ter essa consciência, e nós, jovens empreendedores, a gente tem que também cada vez estar mais perto do poder público e de forma organizada, assim como é o Feirão do Imposto, poder estar conversando dessa forma aberta e de uma forma totalmente tranquila, justamente pegando na mão mesmo e trabalhando junto, no mesmo sentido, né, querendo justamente um resultado, não pensando somente em nós, mas pensando também na nossa comunidade em si, né? A gente sabe que aqui em Lages a gente tem um EDH muito baixo, então a gente tem muitas ações ainda para fazer. A gente tem uma região que tem muito potencial e eu espero que a gente possa continuar conversando e fazer proposições para estar melhorando tudo isso. Muito obrigado, tá? Muito obrigado, Tiago. A gente vai passar a palavra agora para o vice-prefeito Juliano Polese, para que ele possa também está trazendo a contribuição dele para o nosso seminário, e na sequência a gente vai passar para as perguntas de vocês aí, né, até para o pessoal que está aqui na mesa. Bom, obrigado, Lucas. Quero agradecer ao convite, cumprimentá-lo pela proposição, cumprimentar o vereador Maurício Batalha e já dizer aos dois vereadores que delego a vocês, eu que por 4 anos fiquei aqui nessa casa e sempre deixei as portas abertas, fizemos vários eventos com a CIL Jovem, que vocês deem continuidade. Eu acho muito importante trazer a juventude para efetiva participação aqui nessa Casa Legislativa, que é a Casa das Leis, é a casa
que proporciona melhorias ou não, né, no nosso sistema de convivência em comunidade. Cumprimentar nosso, antigamente dito presidente, mas hoje coordenador do núcleo, o Tiago, cumprimentar o Fabiano Ventura, em nome dele, a todos os voluntários do Observatório Social, que eu acho que tem feito um trabalho importante para o município, para a sociedade lagiana. Cumprimentar o Rodrigo, ao qual não tive a experiência de estar junto com ele lá na Sil Jovem, eu que talvez tenha sido o jovem que mais tempo participei das ações do nosso núcleo lá, e cumprimentar também o Aldo, e em nome dele a todo o SEGESC, o nosso órgão maior aí do estado de Santa Catarina, e que tem muito bem representado em todas as esferas as ações, né, e as nossas vontades perante o governo e a sociedade. Essa 16ª edição, né, quando eu vi o Aldo falar aqui, me passou na mente várias outras que a gente conviveu. Tempo do Daniel Andreasa na Translais, nós levamos um carro lá para dentro do calçadão para mostrar quanto de imposto tinha nesse veículo. Nós já fizemos com o tio Rafa, que eu acho que foi também presidente do núcleo, Rafael Garbosa, da American Oil. Levamos uma bomba de combustível, né, em tamanho real, para também mostrar o grande impacto dos impostos, né, dos tributos no combustível que a gente usa no dia a dia dos nossos carros. Já montamos um mercado, já fizemos aquele abastecimento, né, com combustível sem o valor dos impostos, e que gera uma fila muito longa, porque todo mundo quer aproveitar essa oportunidade. Enfim, são muitas ações que nos deixam bastante satisfeitos, porque a gente sabe que cada uma delas colaborou com a evolução para que vocês pudessem chegar até o dia de hoje. E em nome do Dudu, do Eduardo Broering, aqui nosso ex-coordenador, do Vinícius, do Léo, eu queria cumprimentar todos os jovens que se fizeram aqui presentes. Acho que a Clarice, eu sou meio míope, então eu não enxergo bem vocês lá em cima, mas eu antes passei ali dar um oi para a galera e anotei aqui alguns que a gente tinha visto. Que estão dando continuidade a esse trabalho. Eu sempre digo que eu sou do tempo que o Núcleo Jovem começava em abril e terminava em novembro. E aí tinha toda uma mobilização no ano seguinte para começar de novo, para organizar. Hoje não. Desde a gestão da J. de Souza, me ajuda, do Anderson de Souza, desculpa, que inclusive foi meu aluno na Engenharia da Madeira, esse núcleo não teve mais interrupções. Esse núcleo se organizou de tal forma que permite hoje aos neófitos aí do núcleo poder tocar um projeto como o projeto do Feirão do Imposto, porque tem uma experiência, tem um know-how e tem uma organização que permite a qualquer pessoa que participe e tenha boa vontade, seguindo, né, aquilo que foi organizado pelos seus antecessores, dar continuidade a essas ações. Bom, falando do que o município vem fazendo para melhorar essas questões, eu anotei como ponto mais importante um programa que a gente foi buscar, chamado Lages Cidade Empreendedora, e que muitos colegas do núcleo estão participando efetivamente em algumas de suas ações, que são esse programa é composto de 34 ações que nós compramos do Sebrae. O Sebrae, né, vende esse serviço e presta toda a assessoria, para que a gente possa trazer um pouco mais desse controle, né, que o Ventura e o Tiago falaram aqui antes da minha fala. Quais são essas ações, né? Desde o primeiro momento, que foi o trabalho chamado Lages em Números, que está disponível lá na página da Prefeitura, que foi o quê? Balizar as informações. Porque o Tite falou aqui do IDH baixo. Mas o que é um IDH baixo? Se você olhar pela média, o nosso IDH não é baixo. Ele está acima da média. Mas ele está longe daquilo que a gente gostaria que fosse, né? Então, hoje nós temos uma compilação de informações da educação, da saúde, do IDH, do PIB per capita, que todo mundo na prefeitura, e a gente quer que isso se extrapole para a sociedade, que todo mundo use essa mesma informação, porque a partir do conhecimento da informação nós vamos poder trabalhar e medir para ver se estamos melhorando, porque às vezes a gente, no intuito de fazer o ideal, acaba não fazendo o bom, né? Então, eu sou administrador de formação e a gente fala sempre, numa máxima da administração, que o que não se mede não se melhora, né?
E é isso que a gente está procurando fazer com Lages em Números. Partimos, né, de informações secundárias, ou seja, fomos buscar em várias fontes essas informações e estamos trabalhando firmemente na gestão do município para que a gente possa, no final dessa gestão, apresentar esses números com melhorias, é o que a gente espera. E para que isso possa acontecer, tem uma série de ações além, né, do Lages em Números. Uma delas, o PEDEM, o Plano de Desenvolvimento do Município. O Tiago aqui é o coordenador, né, do eixo de informática e tecnologia. Como é que você chama? Tecnologia e inovação. Né? São 5 eixos que, de forma democrática, construído com a sociedade civil organizada, numa reunião com mais de 80 pessoas lá na Associação Empresarial, foram definidos os eixos prioritários do município e, a partir daí, se criaram grupos, né, específicos para que a gente pudesse trabalhar quais são as prioridades desses eixos e tirar os melhores resultados possíveis. Nós temos internamente um trabalho similar, que é o PGEM, que é o Plano de Gestão do Município, que é feito com o prefeito, vice e todos os secretários. Estivemos reunidos ainda na terça-feira dessa semana, fazendo já a definição de 19 ações prioritárias, que vão ser trabalhadas agora e desdobradas para que a gente possa conseguir justamente ter indicadores em cada uma dessas ações e poder, enquanto gestores, acompanhar. Nós temos um trabalho fundamental que vai ao encontro, né, de tornar Lages uma cidade empreendedora, que é a Sala do Empreendedor, que funciona lá na Secretaria de Desenvolvimento. E eu vou pegar só mais um desse grupo de 34 ações, que é fundamental e tem origem dentro do Núcleo de Jovens Empresários da ACIL, que é o JEP, o Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Nós já temos os professores capacitados, já aplicando uma metodologia que o SEBRAE desenvolveu, com todo um material específico, né, um apostilamento, onde nós teremos empreendedorismo em todos os anos para todos os alunos do município de Lages, do 1º ao 9º ano. Talvez o ano que vem não tenha muito resultado, né, esse é um trabalho de longo prazo, mas eu tenho certeza que se as administrações, independentemente das cores partidárias que estejam à frente do município, derem continuidade a esta ação, daqui 9 anos o perfil do jovem será muito diferente do que aquele que nós vimos nos dias de hoje. Então a gente está apostando nisso, acreditando nisso e investindo, obviamente, nessa ação para que a gente possa mudar não só o município, mas mudar o perfil das pessoas que nós estamos educando na nossa série. São 12 escolas agora no 1º semestre que já estão trabalhando, e outras 20 que vão aderir no decorrer do ano, para que a gente possa completar as 32 escolas do município. Além dessas ações, nós precisamos também de algumas questões legais. E por isso, né, desde há muito tempo o município vem se preocupando com isso. Nós temos algumas leis, como a 3626 de 2009, ainda da gestão do prefeito Renatinho, que cria uma série de incentivos, né, e depois eu não vou aqui falar sobre as leis, porque elas são públicas, todo mundo pode acessá-las e conhecê-las na íntegra, mas que dão alguns benefícios para aquelas empresas que aqui queiram se instalar. Além dos incentivos de forma geral, nós temos a 3934 de 2012, também ainda da gestão do Renatinho, que criou o Orion e definiu alguns benefícios especiais para as empresas de tecnologia e inovação, que está em pleno vigor e teve vários decretos regulamentando essa lei, alterando. O Maurício aqui foi procurador do município e com certeza contribuiu em algumas delas. E agora, mais recentemente, a 4234 de 2017, que o Aldo participou com a gente, que foi a criação do Lages Bem Mais Simples, né? Onde o que a gente busca dentro desse trabalho também, linkado aí à cidade empreendedora, reduzir a burocracia do município, principalmente para a abertura de empresas, onde nós tínhamos um tempo médio de 119 dias, e hoje nós já temos um fato real, uma empresa que abriu em 24 horas. Né? Então isso, para quem não vive esse meio, não faz muita diferença. Mas para esse empresário que conseguiu em 24 horas abrir sua empresa, talvez seja a diferença entre a continuidade ou não das ações que ele está executando. Então, essas são algumas questões que a gente está levantando. A gente sabe que a alta carga tributária ela prejudica em muito,
né, o mercado como um todo, porque se nós não tivéssemos que 40% do nosso tempo dedicar aos governos, município, estado e União, nós poderíamos fomentar muito mais a economia, porque teríamos mais dinheiro no bolso, poderíamos viajar mais, né, irmos em mais shows, em mais festas e por aí afora. Agora, tem a questão das pessoas, né? O Ventura colocou aqui também dessa preocupação. Talvez por ser administrador, né, eu sempre tive uma visão mais profissional a respeito da gestão pública. Eu venho da iniciativa privada, desde 2006 eu estou na área pública, vim para a área pública para ser diretor administrativo e financeiro da Secretaria Municipal de Saúde. Entrei lá em abril de 2006 e tenho hoje, inclusive já apresentei alguns anos atrás na Sil Jovem, né, todos os indicadores de saúde e a melhoria que a gente conseguiu fazer de 2007 de janeiro de 2007 até dezembro de 2012. Né? Índice de mortalidade infantil, número de visitas domiciliares do médico, da equipe de enfermagem, do agente comunitário, enfim, algumas ações que nós consideramos prioritárias, importantes para resultar e qualificar o trabalho da saúde, a gente mensurou e depois foi acompanhando ao longo desse tempo e com certeza tivemos muitos resultados. O observatório aqui também tocou a questão de almoxarifado, né? Eu fui buscar, quando era secretário, o meu professor do curso de administração, o professor Rafael Pelletti. Já conhecia ele profissionalmente, porque eu era madeireiro e ele também, da Madeireira Pisani, e foi meu professor no curso de graduação, foi meu colega no curso de pós-graduação, e trabalhou comigo lá na secretaria, e por sorte, hoje na administração da Odila, nossa secretária municipal de saúde, ela acabou buscando ele novamente, uma pessoa que já tem uma experiência muito vasta na iniciativa privada, mas que reconheceu, depois que foi trabalhar lá, que a teoria da área pública é muito diferente da prática. Né? Ele, com toda a experiência que ele tinha, sofreu muito para conseguir fazer um trabalho como ele gostaria de fazer, e claro que isso está sempre em constante melhoria. Agora, nós temos um outro problema também na área pública. Vou pegar aqui um exemplo, um engenheiro. Quanto ganha um engenheiro da Klabin? R$25 mil, até um tempo atrás eu tinha um colega que trabalhava lá, e esse era o salário que ele recebia. O salário de um engenheiro na prefeitura é R$2.089, se eu não me engano. Então é meio complicado a gente conseguir profissionais de qualidade, né, se o mercado é o mesmo para os dois e um paga 10 vezes mais do que o outro. Então nós temos alguns funcionários ou servidores que estão há longo tempo dentro das estruturas públicas, que ganham altos salários. Ele citou aqui algum caso, acho, do auxílio paletó, auxílio moradia, né, que alguns servidores públicos têm. Em outros casos, nós temos profissionais que têm uma competência importante, mas que não são remunerados de forma justa para a atividade que precisam exercer. E isso a gente também tem que olhar essas questões. A questão das obras públicas, né, há poucos dias teve uma coletiva que o prefeito falava de uma unidade escolar lá no Bela Vista, né, que eu não me lembro exatamente assim os valores, mas eu acho que é questão de 2 milhões, talvez o Maurício lembre, que veio do governo federal. A obra deve estar aí há, acho que 5 anos, rolando, e não consegue se entregar a obra. Agora, para concluir uma obra que em tese já estaria pronta, vai mais R$700 mil. Né? Então, é uma coisa, para a gente que é da iniciativa privada, é uma coisa inconcebível. Né? Mas, como dizia um falecido amigo meu, é raro, mas infelizmente acontece muito no setor público. Né? Questões que não se resolvem como deveriam. A gente, nesse fomento do município, né, nesse entendimento que a gente tem de construir melhorias, a gente também precisa buscar conhecimento. A gente tem procurado que nossos servidores, ou às vezes a gente mesmo, participe de muitos eventos, porque a gente sempre traz, além de conhecimento, algumas vezes também movimentação econômica. Né? A gente esteve em Curitiba, no evento das Smart Cities, há poucos dias, e de lá surgiu, né, uma ideia, a partir de uma apresentação da Engie, que é uma empresa que tem, né, a antiga Tractibel aqui em Lages, pertence ao Grupo Engie, e eles têm hoje uma linha de atuação de gestão na mobilidade urbana e iluminação pública. Né? É uma área que nós estamos sofrendo muito enquanto administração municipal. E talvez nós tenhamos aqui em cima, né, na área industrial, um parceiro que possa ser a solução para esse problema. Né? E a gente, então, está dedicando um esforço especial, inclusive
trouxemos um evento para cá, que foi o 3º seminário das cidades digitais do estado de Santa Catarina, onde a gente convidou a Engie, eles vieram aí, participaram, a gente aprofundou as conversas, e eu espero que talvez daqui 1 ano, ou 2, ou 3, isso possa render frutos para o nosso município, porque vai melhorar a qualidade do serviço, qualidade da iluminação, consequentemente também da segurança pública, né? Na área do esporte, nós realizamos, no ano passado, os Jogos Abertos. Maurício aqui foi atleta e já foi dirigente também de Jogos Abertos. Isso é um evento importante porque mexe com toda a comunidade, porque traz movimentação econômica, porque muito mais gente passa a conhecer o nosso município. A gente fica aí na mídia positiva muitas vezes, eleva a autoestima da comunidade. Isso é muito bom para todos, né? E aí na área dos esportes, né, tem o trabalho das Leoas, que vem sendo muito importante para divulgar o nome da cidade. Elas foram campeãs brasileiras, né, da Copa do Brasil. Elas estão agora na Libertadores da América, né? E a gente torce muito para que esse projeto se solidifique. Ele já evoluiu muito e tem lá o Maurício à frente dele, e que está fazendo um bom trabalho. A gente teve em Meia Praia, né, em Itapema, um tempo atrás, o ano passado, numa etapa do Open Brasil de voleibol de areia, e de lá surgiram conversas com o pessoal do vôlei aqui de Lages. A gente trouxe a Copa do Brasil Feminina esse ano. Da Copa do Brasil Feminina esse ano, a gente provavelmente vai trazer a Copa do Brasil Masculino no ano que vem. Eu vim hoje, até estava falando para o Lucas, saí de lá ao meio-dia para vir aqui para esse compromisso, e a gente encaminhou muito bem com a federação estas questões. Então, tudo isso vai fomentando a nossa cidade, vai melhorando, né, as condições de empreender em Lages, porque Lages fica mais conhecido, Lages é a terra do governador, ou até poucos dias atrás era a terra do governador, e é impressionante como isso mexe com as pessoas. Muita gente acha que por ser a terra do governador aqui jorra, né, oportunidades, e o que a gente tem que fazer é capitanear, aproveitar as coisas boas disso, né? E a gente tem procurado fazer isso também da melhor forma possível. Nós criamos um outro evento, só para finalizar essas ações, que foi a Semana da Inovação, e isso teve um símbolo para mim muito grande, porque a Prefeitura organizava o Seminário das Cidades Digitais, o SEBRAE organizava um outro evento, e o SENAC, e o SENAI, né? Então, o que a gente fez? Reuniu todo mundo lá no CDL, e por que não criar, então, a Semana da Inovação? Porque todos os eventos eram da área de inovação. E a gente fez a primeira Semana da Inovação, mês passado, foi muito legal, né? Teve uma participação bastante diversificada, e ficou já no calendário fixo de eventos da nossa cidade, para que o ano que vem a gente possa, de forma coordenada e conjunta, também organizar este evento. Então, é dessa forma que a gente vem fazendo a gestão do município, de portas abertas. A gente sempre procura dialogar. Nós temos uma máxima, né, de que quanto mais pessoas pensando juntos, maior a probabilidade de a gente acertar, e é assim que a gente quer continuar trabalhando e contando com a participação de todos. Eu reforço aqui o pedido até de que vocês participem dos nossos 5 eixos do PEDEM e ajudem a construir o futuro da nossa cidade. Eu sei que está lá no projeto, no planejamento estratégico do núcleo da CIL Jovem, que era criar um projeto para Lages. Então, nós temos agora a oportunidade, está dada. O mais difícil, que era a captação do recurso aí para fazer a logística, para fazer, né, o acompanhamento através de consultoria, a Prefeitura fez, né? Agora nós precisamos da efetiva participação de todos para que a gente construa o melhor projeto possível. Acho que seria isso nesse primeiro momento, e a gente fica aberto aí às questões. Só aqui também lembrando de agradecer a todos os servidores aqui dessa casa, ao qual eu tive o prazer de trabalhar, também os prestadores, aí, em nome do TIM, em nome do Adilson e de todos os outros servidores que estão aí hoje. Muito obrigado, Juliano, pela tua fala. A gente vai passar agora as perguntas aí que o pessoal tem para fazer. Primeiro a Sabrina Manfroy, que tem seu primeiro questionamento aí à mesa. Agora sim. Boa noite a todos. Meu nome é Sabrina Manfroy. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos pela presença, porque a gente sabe o quanto é importante o Feirão do Imposto e essa ação, e agradecer ao Lucas Neves também pelo apoio, a Sabrina Valtric pelo apoio e ter aberto a casa aqui para nós.
A minha pergunta é para o Juliano. Tu comentou a respeito de alguns indicadores na saúde. E a gente sabe que aquilo que a gente não mede, a gente não consegue fazer gestão. Então, eu gostaria de saber um pouco mais a respeito do sistema de gestão de indicadores dentro da prefeitura, como que funciona, se vocês realizam desdobramento de metas, como que são as reuniões, para ver se esses indicadores estão atingindo as expectativas e quais são as ações que vocês traçam para que eles possam atingir. Obrigado, Sabrina, pelo questionamento. Esse exemplo que eu dei foi lá do tempo, né, que eu fui secretário municipal de saúde. E hoje a gente está procurando implantar na prefeitura esse trabalho que a gente está fazendo com o SEBRAE, no PEDEM, no planejamento, no plano de desenvolvimento do município, é justamente nesse sentido. O que a gente fez? A gente já fez lá análise de oportunidades e ameaças, pontos fortes e pontos fracos. Definimos agora, a partir de uma tempestade de ideias, né, quais eram as nossas principais necessidades. E nessa reunião da última terça-feira definimos, como eu te falei ali, as 10 ações prioritárias, e dessas ações a gente desdobrou em 19 projetos, né? Ainda faltam, a gente teve um probleminha com a Fundação Municipal de Esportes e a Fundação Cultural, porque em virtude dos jogos, em virtude da Festa do Pinhão, eles não puderam participar com a gente. Então o nosso consultor vai fazer um trabalho de recuperar essas duas ações. Então provavelmente vão crescer para talvez 24 ou 25 projetos dentro daquelas 10 ações prioritárias, e aí sim a definição de indicadores. Então eu quero poder, o ano que vem talvez, estar numa reunião lá da CIL Jovem já apresentando resultados mais objetivos. E talvez até a gente possa rever, a Secretaria Municipal de Saúde voltou a trabalhar novamente com esses indicadores, talvez não os mesmos que a gente tinha lá naquele período 2007-2011, mas eventualmente também a gente pode tratar disso numa ocasião mais específica. Eu quero só me permitir aqui, eu esqueci um dado muito importante dentro dessa estruturação do município, que foram os 100 quilômetros de fibra ótica, né, que a gente conseguiu em parceria com o CIASC, que é um órgão do governo do estado, e que já estão à disposição da nossa comunidade para melhorar a informação na área da saúde, com prontuário eletrônico, né, podendo ter todas as informações em tempo real em qualquer ponto de atendimento. Assim como está disponível em todas as nossas escolas do município, se não ainda em 100%, que tem alguns locais que têm dificuldade de ligar, né, de fazer a ligação da fibra ótica, mas eu considero essa uma das principais ações que o governo do estado fez por Lages. 10 milhões para arrumar as estradas do interior é muito importante, mas esses 2,5 milhões que nos proporcionou os 100 quilômetros de fibra ótica, eu considero infinitamente mais importante, porque é aí que nós vamos fazer a grande diferença, né? Porque as estradas a gente vai arrumar agora e acabou o inverno, elas se perderam, né, novamente. A gente tem que gastar tudo de novo. E essa fibra ótica vai ficar aí, espero eu que por bons anos, para que a gente possa utilizar em diversas ações, né? Nós temos mais 50 câmeras de segurança sendo instaladas, porque agora nós temos uma rede que nos permite ver essas imagens e administrar essa informação de uma boa forma. O Leonardo Bueno também tem uma pergunta aqui para a mesa. Boa noite. Na verdade, seria mais uma sugestão. Como o Jean ele fez o levantamento de algumas obras públicas aqui em Lages, com a ajuda do Fabiano Ventura, pelo portal de transparência. E isso é muito difícil, muito detalhes para a população em geral entender o que está acontecendo nesse portal de transparência. Talvez uma sugestão de realmente colocar, quando a obra for iniciar, colocar detalhado, mas de uma forma simples, que a população consiga entender o que está acontecendo. Uma obra grande, por exemplo, talvez o hospital ali, quanto tempo que está em atraso, são 68 meses, né? 68 meses, então são informações assim que não é aberto à população de uma forma clara. A gente ficou sabendo disso pelo trabalho que a gente fez através do Feirão do Imposto. Seria apenas uma sugestão, talvez, de uma plataforma que consiga melhorar esse tipo de transparência mesmo para a população. Leonardo, no ano passado nós apresentamos aqui um projeto de lei que era o projeto de lei que estabelecia que a prefeitura colocasse placa em obras que estivessem mais de 60 dias paralisadas, informando os motivos pelos quais a obra estava paralisada. A gente sabe que muitas obras que hoje, inclusive, estão paralisadas, né, Juliana, pela questão, muitas vezes, do repasse do governo federal, por exemplo,
né? E a gente fez esse projeto de lei. Infelizmente ele tinha um vício de iniciativa, que é quando a gente não consegue fazer o projeto e ir até o final, porque ele tem alguma inconstitucionalidade ou porque ele tem de ser um projeto que tem de vir do Poder Executivo para cá. A gente encaminhou como moção, mas a gente sabe que agora tem uma lei que está para entrar em vigor, que isso deve ser lei estadual em relação às obras paralisadas por mais de 60 dias. Eu vou passar para o Juliano, que ele pode complementar também. Não, eu quero só fazer um comentário. Isso é uma coisa que me intriga também. Aí a gente sabe na prática, aqui o Ventura é engenheiro, que nenhuma obra, né, ou raras são as obras que são concluídas dentro do prazo. Você vai fazer uma reforma na tua casa, na tua empresa, normalmente ela atrasa, né? Dificilmente ela acaba antes. Agora, o tempo de atraso no poder público é uma coisa inconcebível, né? Agora, tem também problemas da legislação. Agora, cabe a nós, né, representantes, legisladores, resolver esses problemas. Era uma fala que me incomodava muito, que o governador Raimundo Colombo usava, que ele sempre alegava que não podia fazer mais por causa da burocracia. Ora, então o que nós temos que fazer? Mudar a burocracia. E foi isso que a gente procurou fazer quando a gente fez o projeto do Lages Bem Mais Simples, para uma ação específica, abrir uma empresa. Talvez nós tenhamos que atuar, e aí eu não sei dizer quais são as legislações nesse momento que a gente precisa mexer, mas eu acho que tem que se mudar também. Eu não posso conceber que a Lei 8666, que se não me engano é de 1993, 93, se não me falha a memória, e lá definiu que uma compra direta poderia ser feita até R$8.000, e em 2018 não tenha sido alterado esse valor, que talvez R$8.000 naquele tempo eu construísse uma pequena escola, mas hoje R$8.000 não dá para comprar quase nada dentro do poder público, né, em virtude do volume, do tamanho das coisas que a gente faz. Então, nós precisamos que essa lei seja atualizada, que esses valores sejam atualizados para viabilizar e facilitar as obras e as ações do poder público, né? Agora, cabe a nós, enquanto representantes da comunidade, cabe à sociedade civil organizada cobrar mais para que a gente resolva e não fique sempre reclamando e colocando a culpa na burocracia. Eu acho que a gente tem que fazer ações para resolver. Agora, eu também não consigo entender que passa governo vermelho, verde, azul, cor-de-rosa e nenhum deles consegue fazer as obras no prazo estipulado. Então, o problema não são dos gestores, porque não é possível que dentro, né, do arco-íris nós não tenhamos nenhum gestor competente. Ou eu vejo que todos que estão ou todos que estiveram na gestão pública têm a boa vontade de fazer. Qual é o político que não gosta de inaugurar uma obra? Ninguém atrasa a obra por vontade própria. Ou é por uma falta de recursos, como o Lucas colocou, ou é por uma questão burocrática, ou às vezes algum impedimento do Tribunal de Contas, enfim. Mas há de se melhorar isso, e eu concordo que esse é um ponto nevrálgico, é um nó, é uma ação que a gente precisa efetivamente tomar. O vereador Maurício compartilha aqui a informação a respeito da Lei 866 de 93, que está sendo rediscutida no Congresso Nacional. Inclusive, eu estive olhando esses dias algumas reportagens a respeito. Inclusive, se for aprovado da forma que está, até mesmo a gente passa a ter o que eles chamam de o seguro, né, das obras públicas, o que já é uma realidade, por exemplo, nos Estados Unidos. São Paulo aprovou isso na cidade de São Paulo. As obras públicas passam a ter um seguro, isto é, se atrasar, se tiver algum problema, o seguro cobre, isso acaba não onerando mais o poder público, né, o contribuinte. Então a gente tem que torcer, né, esse é um ano importante. Não sei se o vereador Maurício gostaria de usar a palavra um pouquinho, eu sei porque, eu peço para ele, porque ele sempre cita essa questão da Lei 8666, que é a lei das licitações, porque hoje é um dos grandes entraves burocráticos da administração pública. Boa noite, vereador Lucas, presidente dos trabalhos, né, o prefeito Juliano, os demais membros, Ventura, todos aqui, parabenizar vocês numa sexta-feira chuvosa, fria, estarem aqui, eu acho que é porque vocês estão interessados, e parabéns pelo comprometimento. A Lei 8.666, ela é uma lei inócua hoje em dia, Ventura. É uma lei que foi criada numa época que provavelmente vocês aqui, jovens, não viveram, de grandes escândalos nacional. Vamos dizer assim, era o petrolão da época, que era a construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, com o juiz Lalau,
que era a construção de prédios em Brasília com Paulo Otávio, Luiz Estevam, e a lei nasceu dessa necessidade. Eu entrei na faculdade em 92, então eu peguei muito bem, né, sou formado em Direito, esse trâmite jurídico e me formei com a lei nascendo, né, em 96. Ela foi uma lei para evitar falcatrua, para evitar despesas, desvios, e hoje ela faz justamente o contrário. A lei hoje ela serve para que as pessoas possam se beneficiar e fazer o que a gente tem visto em todo o Brasil, estados e municípios. Segunda-feira teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, da Câmara Federal, sobre a discussão da revisão da lei, né, de licitações. Ela não serve mais, eu falando como advogado, não é como vereador, não serve mais para o momento atual que a gente vive. O vice-prefeito acabou de dizer, 93, 8 mil reais que era a compra direta, quantos litros de leite nós comprávamos? Quantos litros de gasolina já era comprado? Né? E o valor ficou no mesmo patamar. Né? Hoje nós, 93, 2003, 2013, 25 anos. Não teve inflação no Brasil, então, por isso. Né? Provavelmente é isso que se pensa. Eu dei uma olhada no anteprojeto, que não é o que está hoje sendo discutido, a compra direta, Juliano, iria para 80 mil reais. Então já seria, né, uma grande questão. Deixa o presidente me oportunizar, não ia falar por causa mas já que vocês estão bem interessados, o Ventura falando das 4 opções de qualidade e preço. Né? Ou preço baixo, baixa qualidade, ou preço baixo, qualidade razoável, que deve se buscar no poder público, qualidade boa e preço alto. Então a gente tem uma inversão hoje que a maioria dos preços dos produtos a gente compra de baixa qualidade no serviço público e com baixo preço. A grande maioria. Uma grande parte nós compramos com baixa qualidade e com preço alto. E nós hoje não compramos nada com preço adequado, né? Como você falou, convidar alguém para jantar e ir num lugar bom, comer bem e pagar bem. Dificilmente o Estado, lato sensu, faz isso. Eu digo isso porque eu fui 4 anos diretor administrativo da Secretaria Estadual da Saúde, mais 2 anos e meio assessor jurídico do secretário estadual da Saúde. Depois ocupei aqui o cargo que o Juliano entrou na Secretaria Municipal de Saúde por 1 ano e meio, 2013 até 2014, de diretor administrativo financeiro. O Estado compra muito mal, tanto na qualidade quanto no preço, Ventura. E as obras públicas, você vê uma licitação, você ganha num patamar de orçamento de 3,5 milhões por 2.700. E o Juliano muito bem citou, eu acompanhei muito a reforma do Hospital Regional de Florianópolis, o Hospital Celso Ramos de Florianópolis, aqui a reforma. E muitos amigos me cobraram, por que aditivo? Eu vou dizer, nem todos os aditivos são indevidos. Certo? Aquilo que o Juliano, eu vim reforçar a fala dele, muitas vezes você vai quebrar essa parede para abrir uma sala ao lado. Você quebra a parede, chega a ter uma coluna no meio. Você tem que fazer um aditivo, porque tem que ser uma furadeira específica, porque tem concreto, ou tem que fazer uma nova. Né? Então, se vocês pegarem a reforma da casa de vocês, ou a construção da casa de vocês, e falei isso para uns amigos meus que na época estavam construindo suas casas. Quanto você projetou para construir sua casa? 400 mil. Quanto você gastou? 700. Por quê? A mulher resolveu trocar o piso, resolveu trocar a porta, chegou na hora lá de fazer a fundação, descobriu que o solo não era tão adequado, teve que mudar a fundação, ou a coluna, né? Sempre tem. E o Juliano coberto de razão, a gente tem que tentar reduzir isso na iniciativa, nas obras públicas. Né? Então, eu vejo hoje um dos maiores problemas, Ventura, a lei de licitações na forma com que ela tem, e existe, a lei não serve mais para o que ela foi criada, certo? Concordo com a tua posição, Juliano, ali como vice-prefeito, fazer uma central de compras no município, certo? A Secretaria de Administração compra café, a Secretaria de Saúde compra café, a Secretaria de Obras compra café, o que for comum, até quando eu entrei na saúde, registro de preço, que é uma lei já que veio posterior à lei de licitações, certo? Compra o que é comum, papel, copo descartável, água mineral, o que for comum, compra-se tudo num volume,
né? E a secretaria depois vai lá, registrou o preço, eu vou lá e compro. Eu preciso para a Secretaria de Saúde tantos R$1.000 ou tantos resmas de papel. Vou na licitação geral do município e eu posteriormente posso fazer o empenhamento daquele valor e daquela quantidade. Isso eu fui procurador do município, tive na saúde, depois encerrei ali o período da gestão anterior no município como chefe de gabinete os últimos 2, 3 meses, e briguei muito por isso, mas não conseguimos implantar, né? Uma central única de distribuição, nós conseguimos em Florianópolis, não sei se o Juliano conheceu, até o Paulão, hoje que é o gerente de medicamentos, a gente fez um almoxarifado único. Quando eu cheguei em 2003 lá, era o estoque a 50, 60 centímetros do chão, né, com poeira, que era perto do posto Catarinão, que era a saída da 282. Nós levamos na época para o Móveis Silva, fizemos pé direito alto, porta-palhos, empilhadora eletrônica, né, fizemos e eu não sei onde que está hoje, mas é o mesmo princípio que a gente adotou lá em 2004, 2005. Então facilitou muito, centralizou, porque tinha 5, 6 depósitos lá, um com medicamento da Diretoria de Assistência Farmacêutica, uma para medicamentos dos hospitais, outra para medicamentos que às vezes eram encaminhados aos municípios, a gente conseguiu centralizar. É uma forma única de controle, eu acho que ele fica mais adequado. Então era isso, né, queria deixar para vocês, mas hoje um dos maiores problemas que eu vejo da falta de eficiência dos gastos é a lei de licitações. Ela não serve mais para que ela se prestou, né? Eu tive uma palestra com a doutora, se não me engano, Janaína Camarão, ela é uma advogada de Minas Gerais, e me chamou muito a atenção há 2 anos atrás, quando ela disse, você pode comprar canetas tipo BIC. Eu falei, doutora, mas eu não posso. Ela pode. Você pode solicitar no teu edital que a empresa que não vai vender caneta BIC, e ela deu bem esse exemplo, ela venha e apresente a caneta dela, que tem que ser na mesma qualidade daquela marca que você pretende. E ela expôs, né, por horas lá, foi na OAB, na sede da OAB estadual, essa palestra. Eu estava na prefeitura ainda na época, levamos os procuradores, o pessoal da licitação, eles ficaram espantados. Então tem algumas formas, só que a lei de licitação é a primeira coisa que nós temos que brigar para mudar, para ter uma compra eficiente com produto de qualidade. A questão do tributo, eu acho que a Ventura falou, as empresas pagam pouco imposto. Quem paga o imposto somos nós, consumidores. Eu estava falando com o Jackson Martendal, ele brincou comigo, eu não pago imposto. Quem paga imposto é você que está comprando aqui no carrinho. Eu repasso o imposto. Certo? Às vezes, né? Então, mas está mais difícil hoje em dia, né? Então, às vezes, quase sempre. E ele colocou muito claro isso, que ele é um repassador. E daí alguém estava junto com a gente, mas o imposto de renda é teu, ele está no preço da mercadoria. Eu coloco o meu custo, todo o custo de imposto e mais a minha margem. Na minha margem eu tenho o meu valor de lucro, que já está ali também o imposto embutido. Então, eu acho que o sistema tributário ele tem que ser simplificado, reduzir o número de tributos, né? Isso acho que tem que ser uma briga e assim ir para partir para a execução disso, porque eu tenho acompanhado, a gente discute e a gente não chega a lugar nenhum. A gente caminha, gasta a sola de sapato e não chega no lugar que a gente quer. Então tem que ter uma mobilização, acho que do empresariado. Nós estamos numa eleição presidencial esse ano, que é quem pode fazer essa revisão tributária, certo? Como outras mais que nós precisamos ter, e tem que ter uma mobilização muito ampla. Só que assim, eu fico decepcionado, né, quando a gente vê uma discussão dessa, que as pessoas acham que estão pagando muito imposto, apesar de ser uma sexta-feira, apesar de estar chovendo, estar frio, a gente tem um plenário vazio. Só que na segunda-feira ou amanhã as pessoas vão reclamar. Eu estava olhando o preço da gasolina, Rafael, você citou Rafael, eu em 98, 99 auxiliei ele tanto na montagem jurídica quanto administrativa da American Oil. A gasolina hoje 42%, 43% é tributo. Não, tem discussão, mas é em torno de 42%. Eu estava discutindo com o pessoal, eu dei consultoria para o Rafael, já para Ipiranga,
já vai. Então a gente trabalha em 42. É muito alto para a gasolina, certo? Ou para o óleo diesel, que seja. Tudo depende disso. Então, tem que se. Você falou da cachaça. Eu acho que a cachaça tem que ser 200% a tributação. O arroz e o feijão não pode ter tributação. O medicamento, principalmente o de uso contínuo, não pode ter tributação. Aí, aquilo que você falou, de R$1.000 tu gasta 400 com imposto. O imposto tu não leva para casa. Então, me alonguei, desculpa, presidente da sessão aí, mas eu acho importante parabenizar o jovem. Tive meu primo, Juliano, que foi presidente aí com vocês e até participa bastante, né, ainda da atuação jovem. E o Juliano Polese falou ali, ele era um jovem ancião dentro da CIL Jovem, né? Mas sempre participando, sempre atuante, também acho que é importante. Como ele falou, a bandeira partidária na época de eleição, passou a eleição, a gente tem que ter uma bandeira, e eu sempre digo que a ilha de Florianópolis tem um partido da ilha. Fala em tirar a capital de lá para você ver. E a gente tem que criar um partido da Serra e trazer as coisas boas para cá. Muito obrigado, presidente. Boa noite. Obrigado, vereador. O Elisandro Vieira também tem uma pergunta, a gente vai passar para ele. Pergunta para a mesa. Boa noite. Primeiramente, agradecer ao vereador Maurício, que foi o vereador que atendeu o nosso convite, vereador Lucas Neves, que nos deu o espaço, vice-prefeito Juliano, os colegas presentes de CIL Jovem. Meu nome é Elisandro, sou administrador de formação, faço pós em desenvolvimento regional. Tenho uma empresa que presta serviços de consultoria e nessa empresa, cada nota fiscal que eu tiro, 17% são impostos. Quer dizer, não basta todos os impostos que são pagos quando eu compro um produto, quando eu tiro essa nota também são 17% de impostos. Tendo por vista aí que ainda é ineficiência, né, a nossa campanha, o Pague 2, Leve 1, desses 17%, por exemplo, dados recentes de uma pesquisa que saiu na imprensa, o Estado de Santa Catarina, cada R$100 que envia de impostos para o governo federal, somente R$18 retornam, né? Desses 18, ainda 8 se perdem na ineficiência. Por outro lado, estados como o Amapá, a cada R$100 que são enviados, R$300 retornam ao Estado. Quer dizer, lá pague 1, leve 3. Justamente o contrário. Então, eu sei que não compete aos vereadores legislar sobre tal assunto, mas eu gostaria de ouvir o ponto de vista, porque é desmotivador, né, para quem está empreendendo, sabendo que vai pagar tanto imposto e que não vai ter o retorno necessário que gostaria que tivesse para a sua cidade, para a sua família, para a educação, para a saúde, para a qualidade de vida. Eu gostaria de ouvir dos senhores, vereador Lucas, vereador Maurício, se possível, o que tem a dizer sobre essa questão do retorno, que é tão diferente para nós, estados do Sul, que geramos tanta riqueza para o país, e os estados do Norte, visto que os senhores estão mais próximos de deputados estaduais, deputados federais, e que nos representam nessa luta da ineficiência de impostos. Obrigado. Eu já justifiquei aqui, eu quero pedir licença para vocês, que eu tinha um compromisso com a família às 8h30, e minha menina de 14 anos já está me puxando a orelha, né? E eu vou ter que sair, mas vou responder ali o que você falou. Dentro da reforma que eu citei da lei de licitações, nós temos várias outras reformas que nós temos que fazer no Brasil, né? Tem a reforma política, eu defendo, o vice-prefeito Juliano pode me ajudar, fugiu aqui o vereador Lucas, a eleição distrital, o voto distrital, certo? A gente tem que fazer a repactuação federativa, que é verificar essas distorções que você está colocando aí, principalmente tributária, e o retorno para os estados. A reforma tributária ela tem que simplificar os impostos, reduzir o número de tributos e fazer o inverso, que o município arrecade, né, o que for do município, não tem que ir para Brasília para voltar no fundo de participação dos municípios. Ele já tem que ficar aqui. Porque o que vai para Brasília, né, o vice-prefeito Juliano pode falar, leva 3, 4, 5, 6, 7, 10 meses para retornar, 1 ano para retornar.
Então ele já tem que ser arrecadado aqui. Qual que é a parte do município? É 5%? Já separa os 5% que fica aqui, já paga a guia do Estado, já paga a guia nacional. Então isso que eu acho que a gente tem que brigar. E para que a gente tenha melhores condições, eu dou exemplo da reforma política com o voto distrital, nós hoje temos 2 deputados estaduais, nós temos 1 deputado federal. Cada deputado federal, anualmente, é de 15 a 20 milhões de reais em emendas que ele traz. O Oeste tem 4 deputados federais. O Norte tem 3, 4 deputados federais. O Sul, o Litoral. Então, nós aqui recebemos ainda ao Planalto 20 milhões, enquanto o Oeste recebe 80 milhões de emendas. Estou dando um exemplo assim bem, não é bem isso, né? É só mais para entender quanto o deputado, 2 deputados do Sul recebem 40, 50 milhões por ano de emendas dos municípios, né? Para vários municípios. Então tem que ter uma alteração a reforma política, reforma tributária urgente, para que essas distorções sejam corrigidas. E como se faz isso? Como eu falei, nós temos eleições de representantes em 2018 agora, que podem fazer, que são os deputados federais, os senadores e o presidente. Os estaduais, mas mais difícil em virtude da legislação federal. A repactuação federativa depende de uma questão do Congresso Nacional. Então, nós tínhamos que reunir forças, vocês como empresários jovens, reunir os empresários mais experientes, vamos dizer assim, e Fiesc, Fiesp, Fierj, Federação do Rio Grande do Sul, as entidades empresariais se mobilizarem realmente. Porque a gente fica naquela história, compre 2 e leve 1. Né? Tinha a do pato antigamente, que a Fiesp em São Paulo criou lá o desenho do pato, a figura do pato. Só que a gente não consegue implementar e lá brigar, só tem que mudar a legislação. Deputado, eu te elegi, votei em você, a instituição te apoiou, agora vamos mudar. Então eu vejo que sem a repactuação federativa dentro do tributo, da área tributária, do recolhimento de impostos, a gente vai continuar com a Amapá recebendo 3 por 1. Porque o IDH é mais baixo, porque tem várias situações. Então compensa-se. Aquela história do pai e a mãe que tem um filho, eu vou ajudar o meu filho que tem mais dificuldade, o que não tem mais dificuldade, ele se vira mais sozinho. Né? Ele consegue sobreviver, ele consegue... então eu vou ajudar o coitadinho do meu filho. E aquele que se esforça, muitas vezes, é prejudicado por isso. Então, tinha que ter um equilíbrio maior. Eu não digo que seja do 3 por 1, fazer 1 por 1, mas que seja 1,5 e seja redistribuído no restante do país, ter um equilíbrio desses retornos. Né? Não sei se consegui responder a sua pergunta. E vou pedir desculpa para vocês, eu não tenho esse hábito de sair antes, a não ser quando tem outro compromisso. Parabenizar o vereador Lucas, a todo mundo aqui, nosso vice-prefeito, né, os representantes aí da CIL Jovem, do Observatório, e vocês, pedir desculpas aí, mas eu realmente eu chego em casa, apanho e tenho que dormir para lá de fora, não é por causa da mulher, mas por causa da filha hoje, tá bom? Obrigado, boa noite. Não é da mulher, é das mulheres, né, Zé? Mas eu quero só complementar a fala do Elisandro. O mais engraçado é que, nessa distribuição dos recursos, o Rio Grande do Sul fica com 23% e o Paraná com 22%. E só reforçando o que ele falou, Santa Catarina com 18%. Então, há já um movimento dos nossos representantes a nível federal que, pelo menos, se equalize, né? Que seja o mesmo 22%, 23%, né? Para Santa Catarina. Porque Santa Catarina tem uma fama de ser o estado maravilha do Brasil, e eles acham que por isso não precisa mandar, nós não precisamos de dinheiro. Né? Agora, vamos trazer aqui para a nossa realidade da Serra Catarinense. Eu digo sempre, uso como exemplo, que nós estamos para Santa Catarina como o Nordeste está para o Brasil. Nós temos o pior IDH, falando em regiões do estado de Santa Catarina, aqui na nossa região. Se vocês pegarem o estado de Santa Catarina, e nós fizemos um trabalho, inclusive para justificar e tentar com que o governador Raimundo Colombo, à época, pudesse fazer uma distribuição diferenciada para a Serra Catarinense, toda a região litorânea, naturalmente, tem mais estrutura, né? Tem os portos que ninguém pode concorrer com eles, mas tem também os 2 aeroportos internacionais, tem uma BR-101 já duplicada, ou seja, tem o gás natural, que é fundamental para a instalação da indústria, ou seja, quem vem se instalar
vai buscar toda essa oferta logística que é um diferencial que não tem como a gente concorrer e estar lá no litoral. Ou seja, a tendência é cada vez mais o litoral crescer mais e nós, mesmo crescendo, mas crescemos sempre menos do que eles. Ou seja, em vez de a gente estar equilibrando, nós estamos cada vez mais desequilibrando o movimento econômico do estado de Santa Catarina. Então nós precisamos de ações importantes e estruturantes. Eu aqui nessa casa trabalhei muito pela questão da privatização da BR-282. Por quê? Né, eu, apesar de não sei quantos anos tem o Fabiano, que eu acho que é o que é mais perto aqui da minha idade, eu sou do tempo que nós íamos para a praia, e eu sempre fui para Balneário Camboriú, nós íamos pela BR-116. Passávamos lá em cima no Patucci, descíamos a 470, passava ali, né, em Pouso Redondo, Gaspar, até chegar em Itajaí, Balneário Camboriú. Depois de um tempo, foi feita essa SC, que agora está sendo feita de concreto, que passa por Otacílio Costa, 114, né? Eu acho que é 114. E a gente começou a ir por ali, 470, até que, acho que foi no governo do Espiridião Amin, foi asfaltada a BR-282 e a gente começou a ter agora uma ligação que era muito mais rápida. Agora, o trabalho de duplicação da 470 já está bastante avançado. O caos já está instalado. E, infelizmente, o poder público ele é muito reativo. Ele não é proativo. Ele trabalha sempre correndo atrás e não correndo na frente. E a nossa proposta era justamente essa. Porque o que eu estou vendo? Vai sair a duplicação da 470 e nós vamos voltar a ir para o litoral pela 470. Porque a 282 já está ficando um caos a chegada no litoral. E nós temos lá aquele desvio, né, que já está aí há 3 anos atrasado. Era para estar... 3 anos não, era 2012, eu acho que era para estar pronto. Eu não tenho bem certeza se é 12 ou 14. Agora já foi repactuado para 2022. Então imagine, se hoje já está difícil, imagine daqui 2, 3 anos, como que vai ser para a gente ir para Florianópolis. Era uma viagem que 2 horas, 2 horas e meia, você estava lá no centro da capital. Hoje você tem que sair com 3 horas e rezar para dar certo. Né? A gente, quando tem compromisso cedo lá, normalmente vai um dia antes, tem que pernoitar para você ter essa garantia. Mas a gente fala muito dos problemas. O que eu gosto, né, de ressaltar também? Eu vejo que a sociedade ela passa por períodos de evolução. E nós tínhamos um tempo, e eu talvez peguei um pouco desse tempo, que a sociedade era muito apática, ela não participava de nada. Ela simplesmente aceitava, né, nós tínhamos o voto de cabresto, ou seja, aqueles que comandavam regiões e definiam quem deveriam ser os eleitos, e assim a coisa ia. Nós evoluímos para um momento de muita crítica, onde todo mundo reclama de tudo. Mas também reclama, mas fica em casa vendo a novela das 9 e das 8, né, o Jornal Nacional, não vem participar. E nós estamos entrando num momento diferenciado, que é o momento da participação, onde a gente deixou de só criticar e a gente quer participar também da solução. Está aqui o Observatório Social, que representa muito bem esse movimento, onde a sociedade civil organizada, ela atua efetivamente para melhorar a gestão pública. E eu espero que isso produza muitos efeitos, como já produziu, e aqui o Ventura com certeza já apresentou lá para vocês, eu vi que um dia ele esteve lá numa reunião de vocês, como em outros locais, e a gente deve contar com mais ações nesse sentido. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. E eu, hoje, estou num cargo público, eu sou um político, né, apesar de eu me considerar um técnico na política. Eu faço uma mentoria, e esses dias, naquela questão de pontos fortes e fracos, né, eu falei, eu acho que o meu erro é que eu era muito técnico quando eu fui candidato a vereador. Talvez se eu tivesse sido um pouco mais político, eu teria tido um desempenho melhor na eleição. E eu ponderei assim, 90% técnico e 10% político. E ela falou, e hoje? Eu digo, hoje eu acho que eu já estou 75-25, né, porque o tempo vai moldando a gente vai aprendendo e tal. O ideal talvez fosse meio a meio, 50%, mas eu talvez não chegue nesse perfil. Agora, a política ela tem a oportunidade de todo mundo ser candidato. E o que eu acho injusto hoje é que todo mundo gosta de falar mal do político, mas se candidate, coloque seu nome à disposição da comunidade, dê mais uma opção. Né? E eu entrei na política porque minha mãe disse o seguinte, Juliano, se as pessoas boas não forem para a política, as más vão tomar conta. Porque nós vamos ter 16 deputados federais com bons ou com ruins, depende do que a gente escolher. Então, se as pessoas que acham que pode fazer o bem e que têm paciência, e um outro ditado que a gente usa muito na política, se você quer saber coisas da sua vida que nem você mais sabe, entre na política, que alguém vai lembrar e vai expor essas coisas da tua vida pessoal. Né? Mas isso faz parte do jogo. Quem quer jogar tem que estar com casca dura, vamos dizer assim, para aguentar
algumas questões dessas, né? E a gente, aqui o Lucas também é representante, tá nessa vida, né? É uma opção, ninguém é obrigado a estar aqui, e eu sempre faço muito exercício nesse sentido, né? Eu estava aqui numa cadeira de vereador, talvez tivesse uma boa reeleição para vereador, eu disse, não, nesse momento eu quero um novo ciclo, eu quero um novo desafio, e não vou ser candidato a vereador. E a princípio não seria nada, até que em virtude, né, das circunstâncias, acabou que o prefeito Seron me convidou para ser o candidato a vice na época, e eu acabei aceitando. Inclusive nós trabalhávamos, o Ventura acompanhou uma reunião, eu era o coordenador do projeto de governo, porque é ali que eu me sinto mais confortável, fazendo a parte técnica, né? Mas, em virtude das composições, acabou que de coordenador do plano de governo eu me tornei o candidato a vice-prefeito naquela coligação. Mas essa questão da divisão dos recursos, né, voltando à vaca fria, como a gente diz, ela tem que ser olhada de forma diferenciada. E quando eu falei ali, né, que o litoral está desenvolvido, o extremo oeste também desenvolveu muito pelo agronegócio, né? E se vocês olharem desde lá de Rio Negrinho, passando por Canoinhas, Caçador, Lages, São Joaquim, o meio do estado, eu tenho inclusive um mapa que a gente fez, um mapa de calor, que demonstra que toda a área deprimida do estado de Santa Catarina está justamente nesse meio, né? Os dois extremos estão se desenvolvendo bem. Então nós temos que achar um caminho. Agora nós temos a Coxilha Rica, que está despertando para o agronegócio, tomara que dê certo, isso vai dar um upgrade aí nos nossos números, né? Mas não é talvez a solução. Eu acredito muito mais que o nosso eixo da tecnologia e inovação é ele que vai dar o caminho diferenciado aí para a nossa cidade de Lages, nós que temos o único parque tecnológico público do estado de Santa Catarina. Vejam que foram lançados 13 estruturas dessa, e só Lages, já há 2 anos funcionando, conseguiu colocá-la de pé. Então nós temos que ver também as coisas boas. Essa é uma outra característica, infelizmente, porque a mídia só vende coisa ruim, né? O Lucas é um cara aí da área e ele sabe que é a velha história, já vou parar. Se um cachorro morder uma pessoa, não é uma coisa natural, faz parte do negócio. Agora, se uma pessoa morder um cachorro, talvez seja a capa do jornal, né? Então é isso que vende, é a coisa diferente, é a coisa que chama atenção. O pessoal reclama muito da saúde, atende lá 300 pessoas por dia num pronto atendimento municipal, 299 saem bem atendidas. Quem que vai aparecer na mídia? Aquela que não foi bem atendida. Ninguém lembra das outras, só lembra daquele problema, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que também mudar e ser um pouco mais justo com o poder público. Eu acho que isso se comete muita injustiça também. Obrigado, Juliano. Vamos passar agora para a Karine, que também tem uma pergunta aí. Olá, boa noite. Eu sou Karine, psicóloga, trabalho com treinamento e gestão de pessoas, enfim, com recrutamento e seleção, e acabo tendo contato com muitas pessoas que estão desempregadas no mercado de trabalho, enfim. E já tive situações em que ouvi, e que tem um pouco a ver com aquilo que o Juliano está falando. A gente escuta muitas notícias ruins, muitas críticas, mas, na verdade, tem muitas práticas positivas que não são faladas. Eu acredito no comportamento, na mudança do comportamento e na mudança de cultura, mas ouço situações e casos muito graves. E quando eu vejo o observatório fazendo práticas de acompanhar, de exercer a vigilância e de o cidadão estar aqui, eu acho muito importante, porque a gente tenta reduzir ao máximo esse tipo de situação. Já ouvi situações de, por exemplo, medicações simplesmente sendo jogadas fora, porque a pessoa não preenche um formulário, por exemplo, em que essa medicação poderia ser devolvida. E ela é demitida porque existe um conflito pessoal ali e uma resistência de uma mudança simples de comportamento. E nos treinamentos em que eu realizo com pessoas, eu vejo isso também, infelizmente. Mas vejo, sim, que a tecnologia pode também contribuir muito para a vigilância, para a melhoria dessas práticas, e ajudando a mensurar também tudo isso, os resultados. O que eu gostaria de perguntar é o seguinte: se vocês possuem uma noção de qual é o valor que está sendo investido no Cidade Empreendedora,
E se vocês utilizam alguma aplicação de ROI em gestão de pessoas, o levantamento de retorno investido. Karine, a gente investiu R$180 mil nas 34 ações, né? É um conjunto de ações que foram compradas do Sebrae, né? A partir de um trabalho que vai ser desenvolvido em 24 meses, né? A gente paga, se não me engano, R$12 mil por mês, não sei quantas parcelas para chegar, acho que são 18 parcelas para chegar 15 parcelas para chegar no valor final. O trabalho, né, de desenvolvimento do empreendedorismo no município, acredito eu que é fundamental. A questão do RH que você falou é um problema seríssimo na prefeitura, né? Nós temos uma legislação, inclusive na gestão passada, eles contrataram uma empresa de consultoria para fazer um pente fino, vamos dizer assim, né? Uma revisão de toda a legislação municipal, e a administração acabou engavetando de tão complexo que seria a solução de todos os problemas que foram levantados. Eu tive o cuidado, na época eu era vereador de oposição, de ler esse trabalho, tem mais de 1000 laudas, mas coisas assim, aberrações para todos os lados. Claro que normalmente pagando a mais por servidor, porque aqueles casos que paga menos, normalmente o próprio servidor cuida do seu negócio, né, e acaba cobrando o município. Agora, a gente conversou bastante, lá no início do mandato, e a gente tinha vontade de mudar bastante essa situação de RH. Agora, a gente tem as resistências internas, né? Quando a gente fala aqui, por exemplo, de licitação, eu não consigo conceber que a prefeitura tenha um setor de licitação na saúde, outro na educação, outro no meio ambiente, outro na prefeitura que faz as outras secretarias menores. Eu acredito que nós tínhamos que ter um setor só de licitação onde eles se ajudassem, até porque hoje é um grande calo. Eu já levei essa ideia para o prefeito Seron, ele foi simpático à ideia, e talvez a gente consiga evoluir para essa situação. Por quê? Porque a educação, por exemplo, tem um pico muito grande no início do ano letivo, mas depois de passado esse período, é mais suave, ela poderia dar um suporte para outras áreas. O know-how daqueles profissionais, né, a troca de informações entre eles, seria importante. Então, a gestão pública ela é bastante complicada, porque aí você... Posso, sempre sombra. Só para fazer uma parte bem rapidinho, antes quando o vereador Maurício falou, eu também já quis complementar isso, até a sugestão do observatório na questão da Central Única de Compras, informatização de estoque e almoxarifado central, é um case, inclusive, da própria Prefeitura de Blumenau, só para ter um número, a estimativa deles é que eles economizam R$600 mil por mês, só com a unificação e automatização de tudo isso aí, e capacitação do pessoal que atua nessa área. A empresa que trabalha lá é de um irmão do Marcelo Gruel, que trabalhava na Fesport e esteve aqui como coordenador, vamos dizer assim, junto com a gente dos Jogos Abertos. E eu já estive lá em Blumenau, conhecendo o trabalho deles. Ele, na verdade, na época, né, me ofertou essa visita, eu estive lá fazendo a visita, e a gente está, como se diz assim, trocando informações. Agora, não pensem que isso é fácil. Por quê? Porque eu tenho pessoas lá dentro do setor que estão lá há 30 anos e sempre fizeram assim e acham que tem que continuar fazendo assim até o fim da vida, ou até a sua aposentadoria, né? Então, as engrenagens da prefeitura, elas são forjadas ao longo do tempo, e você, para mudar esse status quo aí, não é fácil, por mais que se tenha boa vontade, né? A gente fez um movimento no início dessa gestão, mas não teve a força necessária para mudar como a gente gostaria. Então, assim, nós temos hoje esse setor de recursos humanos da prefeitura, que ainda funciona como um departamento pessoal, na maioria das vezes, e aqui, com todo respeito aos nossos servidores, temos excelentes servidores que trabalham lá, mas que estão muito focados em continuar fazendo aquela mesma metodologia de sempre. Têm boa vontade, trabalham muito, talvez, se dessem maior abertura, pudessem até reduzir o seu fardo, mas já estão acostumados, né, com aquele de sempre, já faz de olho fechado, então acaba virando um replicador de processos. E nós temos já tecnologia muito mais avançada do que o próprio sistema que hoje a prefeitura utiliza. Nós também temos uma fragmentação
Tem o DRH da prefeitura, tem o RH da saúde, tem o RH da educação, né? Então, cada um fazendo uma parte do processo, e eu sonho, e até falei isso há poucos dias, se eu não me engano, foi o dia que o Luciano Huck da Van esteve aqui anunciando a segunda loja. Eu participei lá em Brusque, na cerimônia do fogo, onde ele foi levar umas bolas no colégio que ele estudou quando era jovem, colégio Papa João 23, e eu dizia justamente isso, que eu sonho ainda com uma gestão na prefeitura mais ou menos como é lá na administração da Van, onde ele tem lá um só ambiente com uns 400 pessoas trabalhando e ele lá no meio, né? Onde todo mundo se ajuda e todo mundo está se vendo. A prefeitura ela é ainda muito modelo antigo departamentalizado, cada um quer ter sua sala, sua mesa, sua cadeira, porque aquilo ali ainda é um status, é um sinônimo de poder, né? E claro que essa questão das licitações, elas não avançam porque muita gente tem interesse que não avança, né? Não pensem que não faz porque as pessoas não querem que aconteça. É porque alguns setores ganham com isso, né? Nós temos empresas especializadas em participar de licitação. Agora aqui em Lages, especificamente, tem um grupo de pessoas que montaram uma empresa que, se você abrir lá o CNPJ dela, ela pode fazer tudo praticamente, né? Ela vai de prestação de serviços a fornecimento de diversos tipos de materiais, desde carro a papel, vamos dizer assim. E ela ganha a licitação e depois sai no mercado comprando do jeito que der para entregar, né? Nós temos empresa que ganha, que é um restaurante, mas ganha pão, ganha água, sabe? Participa de outras licitações similares, mas que não é o negócio propriamente dito dele. Mas legalmente elas estão especificadas. Se vocês forem na prefeitura, né? Não sei se eu deveria falar isso, mas em dias de licitação de alguns tipos de licitação, 15 minutos antes você vai encontrar todo mundo reunido lá na frente combinando quem que vai ganhar a licitação. Essa é a realidade dos fatos, né? Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de participar. Por quê? Porque o sistema foi se aperfeiçoando e foi se moldando. Isso que se vê lá em Brasília das grandes empreiteiras, acontece aqui em Lages também, né? Dentro da sua proporcionalidade. No que eu digo de combinação, né? De acordos. Né? Por quê? Porque o modelo está estruturado de tal forma que não está atendendo à evolução do mercado, né? O mercado evoluiu muito, mas a lei é de 25 anos atrás, ela não conseguiu acompanhar essa evolução. Não sei se eu respondi tudo que a Karine perguntou, mas, enfim. O último a perguntar é o Eduardo. Boa noite a todos. Eu vou fazer minha pergunta, mas até o Juliano perguntou se tinha respondido toda a pergunta da Karine, tu respondeu um pouco da minha que eu não tinha feito ainda, tá? Mas assim, a minha dúvida é justamente o feirão do imposto na Sil Jovem. O nosso foco principal é a conscientização da população, né? Sobre a alta carga tributária, mas principalmente nesse ano, por exemplo, a questão da gestão eficiente, né, de você não ter o retorno disso do imposto que você está pagando. A minha dúvida é, puxando um pouco para o lado do empresário, como eu sou empresário, o pessoal aqui todo, né, empresários, dentro das empresas cada vez mais a gente está focando em pessoas, onde para você ter o resultado que você espera dentro da tua empresa, você precisa trabalhar na motivação da equipe, você precisa muitas vezes fazer um churrasco para motivar a equipe. Então, pequenas ações, às vezes até mesmo dentro da Sil Jovem, a gente faz, hoje inclusive vamos fazer uma confraternização, e isso engloba muito essa questão de motivação e de cultura de empresa, que tem sido muito falado nas empresas mais modernas hoje em dia, né? De ter uma cultura, aquela empresa, a cultura é de inovação, então todo mundo vai pensar em inovação junto. A cultura da empresa naquele momento é de redução de despesas, de custos, todo mundo vai pensar nisso junto. Aí eu vejo pelo lado público, né, que isso é uma grande dificuldade ao meu ver, e eu gostaria de saber que medidas são feitas hoje e o que vocês conseguem fazer para trabalhar essa motivação e essa conscientização das pessoas
dentro do poder público, os servidores, os cargos de confiança, e também aqui estendo ao Lucas também como que funciona isso aqui dentro na Câmara de Vereadores. E indo um pouquinho mais além, sei que não vai ser perfeita ainda, com certeza não é perfeita essa situação, mas queria saber como que está, né, essa situação de motivação das pessoas dentro do poder público, mas como que tu vê, Polese, a mudança através do plano de desenvolvimento econômico local para os próximos anos? Tu enxerga que o Cidade Empreendedora vai contribuir nesse sentido também, ou ele está tratando mais de processos, de tecnologia e de sistemas dentro do poder público? Estou monopolizando aqui as respostas. Mas, assim, primeiro eu quero só lembrar, né, os 5 eixos, eu queria ter falado na resposta da Karine e acabei esquecendo. Então, os 5 eixos, para aqueles que ainda não tiveram nenhum contato com esse projeto Cidade Empreendedora. Tecnologia e inovação é um dos eixos que a gente focou como desenvolvimento, né, possível desenvolvimento da cidade. Turismo e comércio, outro eixo. O setor da madeira, né, como um todo. O setor metal mecânico e o setor agroalimentar. Esses foram os 5 eixos definidos naquele grupo de 80 e poucas pessoas que se reuniu e que vem já com 3, 4 encontros, aí cada eixo está tendo, né, a sua velocidade. O que a gente precisa fazer? A prefeitura ela tem muitas dificuldades. O próprio grupo gestor, né, nessas reuniões que a gente está fazendo, ele sentiu a necessidade de estar mais junto. O Marião foi vereador aqui comigo e hoje está na Secretaria de Desenvolvimento. Ele usava um termo no nosso grupo aqui de vereadores da oposição na época, que é: quem não se reúne, não se une, né? E a prefeitura, por ser uma empresa de grande porte, aí, com em torno de 5.000 servidores, ela tem uma dificuldade muito grande de fazer a gestão. Mais ainda porque ela tem uma outra característica de algumas secretarias serem mais ou menos independentes. Né? Tu pega uma Secretaria da Educação aí com 125 milhões de orçamento, uma Saúde com 120 milhões de orçamento, elas praticamente têm uma vida própria, né? E as peculiaridades e as características específicas de cada uma delas. Todas bastante complexas, né? Eu sempre digo, eu passei lá pela Saúde, que uma pessoa que foi secretária municipal de saúde de um município, ela está preparada para qualquer cargo público, né? Em virtude da complexidade que lá você encontra. Agora a gente tem procurado trabalhar, né, melhorar isso. Mas não é fácil, Dudu. Eu te digo assim, eu tenho a experiência da iniciativa privada, eu trabalhei em banco público e em banco privado, a gente vê as diferenças, mas vou falar um pouquinho mais da área da saúde, que é onde eu tenho, né, a experiência de dentro, vamos dizer assim. A saúde capacita muito os servidores. Eu vou dizer que, né, não foram tantas empresas que eu trabalhei, mas eu nunca vi um local onde se tem tanta possibilidade de capacitação, porque o Ministério capacita, o Estado capacita e o município capacita. Então, aqueles que têm boa vontade de evoluir, eles têm toda a oportunidade para estarem sendo capacitados, consequentemente também motivados para atuar nas suas ações. Agora, por outro lado, nós temos uma série histórica muito ruim da interferência política nas ações dos servidores, né? E a gente sabe que alguns cargos, até anos atrás, por exemplo, eram só por indicação política. Então, as pessoas que estavam lá, elas não deviam, vamos dizer assim, a contrapartida do seu trabalho não era em relação ao bom serviço prestado, era em relação a agradar aquela pessoa que tinha indicado ela para o cargo. E isso está muito forte ainda dentro do conceito de servidor público. Muita gente pensa dessa forma, né? E por isso você quebrar esses elos aí não é fácil. A gente evoluiu muito, até por questões legais. Hoje a Justiça determinou, por exemplo, o município de Lages não contrata mais ninguém pela cor dos olhos, como a gente brinca. Só através de concurso público ou processo seletivo. De tal forma que dá oportunidade a todos, oportunidades iguais, né, respeitando as questões da impessoalidade e tal, lá que a lei determina, para que eles possam ascender ao serviço público. Agora, nós ainda temos pessoas que pensam como servidores antigos, que querem entrar na prefeitura para se encostar, para não trabalhar, né? E claro que essa rotatividade de gestores, ela também prejudica, porque, né, você pega lá, sei lá, eu estive em Joinville agora, vamos pegar lá a VEG, por exemplo, as 3 famílias constituintes da VEG, elas têm um propósito que foi escrito à mão, e até hoje ele é o cerne da empresa, é o rumo daquela empresa.
E a prefeitura não, a cada 4 anos, na melhor das hipóteses, né, ela troca de gestor. E você sabe que cada gestor tem um perfil. E isso impacta diretamente, né, nos seus geridos. E eu acho que isso atrapalha muito a continuidade. E aí a tua pergunta, o Tite aqui emendou uma questão, né, se esse trabalho ele é voltado, a ideia é que ele seja voltado para o desenvolvimento da cidade. Por isso a gente está fazendo, a gente contratou esse pessoal, essa consultoria. Mas não é para esse governo. E por isso a gente foi buscar lá desde o princípio a Sil Jovem, as outras entidades, porque a gente entende que o nosso governo está acabando, faltam 2 anos e meio. Né? Mas a cidade vai continuar, seja com esse governo ou com outro que vir. Se a gente não tiver um plano e a sociedade civil organizada não for a mantenedora, a gestora, a observadora, a vigilante desse plano, o próximo gestor vai colocar o plano dele. Né? E é isso que vem acontecendo ao longo dos anos, e por isso que talvez a gente não tenha evoluído tanto. Eu acredito e estou trabalhando, né, para que isso se consolide e se perpetue. Porque muitas das ações que nós desenvolvemos ou que nós elencamos como prioritárias não são ações que vão se resolver em 2 anos. São ações que precisam de 5, talvez de 10 anos. Então, precisa dessa força da sociedade civil organizada para que realmente tenha continuidade e tenha resultado. Agora, o pontapé inicial a gente deu. Né? Você sabe da luta que a gente tinha e de quanto eu acredito nisso. Né? Eu me esforço muito pessoalmente, me esforço muito politicamente também, porque muitas vezes a gente tem que contrariar alguns interesses internos do nosso grupo para isso funcionar. Tem pessoas que não acreditam nessa forma de trabalho. Tem pessoas que não querem que as coisas estejam organizadas. Né? Eu lembro muito o Pelete falando, tem gente nas nossas unidades de saúde que não quer que tenha controle de estoque. Porque se tem controle de estoque e ela levar uma aspirina para a comadre dela, ou para a vizinha, ou para um familiar, ela vai ter que dar baixa para alguém. E a gente vai saber para quem que foi. Nem que seja para ir lá investigar se realmente foi para aquela pessoa. Mas, enfim, nós temos condições de controlar. Né? E isso é ruim. Por quê? Porque muda o modus operandi, né, de alguns grupos de interesse dentro desse processo, que é bastante complexo. Vocês têm as empresas de vocês, têm os colaboradores de vocês e sabem quanto é difícil, né, gerir pessoas. Nós temos aqui a Karine, que é uma especialista da área, a Clarice, que tem formação, né, em psicologia, se não me engano, e é empresária também, que a coisa mais difícil que tem é fazer a gestão de pessoas. Né? Cada um tem suas características peculiares e o setor público ele tem algumas amarras aí que facilitam aqueles que às vezes não têm muito boa vontade em trabalhar, em se esconder, em dificultar o trabalho dos seus colegas. Só para responder a respeito da casa aqui, nós temos uma casa hoje muito eficiente, que é a Câmara de Vereadores. Eu dou um exemplo do sistema recentemente implantado aqui, no que diz respeito à secretaria, as matérias que tramitam, o sistema de votação, e hoje está funcionando muito bem graças ao empenho dos técnicos que nós temos na casa, tanto na secretaria, no jurídico. Obviamente que aqui nós temos uma casa com 16 gabinetes, cada gabinete tem 2 assessores, e aí você tem, é uma casa política onde a motivação desses assessores é de interesse do próprio vereador, né? Que não tem como a gente ir lá e querer desenvolver aquele servidor que lá está, porque é um servidor de confiança, ou seja, o trabalho dele indo bem ajuda o vereador e indo mal prejudica o vereador, portanto é de total interesse. Entretanto, até o final deste ano eu sou presidente da Escola do Legislativo e a gente realizou 5 eventos no ano passado e esse ano nós deveremos realizar pelo menos mais 3. Semana que vem, agora quinta-feira, nós vamos ter um CEMAP aqui, que é justamente a capacitação dos servidores. Nós vamos ter aqui, por exemplo, qualidade no serviço público e atendimento ao público, que é destinado para os servidores da casa, de todos os setores, tanto os técnicos quanto o pessoal das assessorias dos vereadores. No ano passado nós trouxemos diversos cursos através da Escola do Legislativo, justamente pensando nisso. E não só nos servidores públicos daqui da casa, mas o Juliano esteve em vários eventos aqui, a gente convidou a prefeitura, estamos realizando inclusive projetando juntamente com o setor de comunicação, o Pablo, lá da prefeitura, um seminário da escola sobre comunicação, para capacitar também, além dos nossos servidores aqui da comunicação da Câmara, os servidores da prefeitura,
né, capacitar, motivá-los, né, trazer novas práticas. E quem é que ganha com isso? É a sociedade. Eu sempre digo, quando começam os eventos aqui, que a gente faz para vereadores e servidores da casa, que quando o servidor está melhor qualificado, quando o vereador está melhor preparado, quem ganha é a sociedade com melhores serviços prestados. Então a gente tem essa preocupação aqui também, embora tenha essa peculiaridade, que são 16 gabinetes, são 16 núcleos diferentes, onde a capacitação, o estímulo, né, a motivação depende de cada um daqueles agentes políticos, né, que estão ali comandando seus gabinetes. Pessoal, a gente gostaria de... Nosso horário já está avançado, a gente tinha 2 horas de evento, né, e eu acho que, embora a gente não tenha tido quantidade, em qualidade o evento foi muito proveitoso, né, acho que todos nós aqui pudemos tirar muitas dúvidas, e o Juliano foi bastante questionado, mas contribuiu de sobremaneira com o seminário. Quero agradecer ao Juliano por ter vindo, nosso vice-prefeito, agradecer o Aldo também pela presença aqui através do CEGESC, o presidente da CIL Jovem, o Tiago, né, agradecer o Fabiano Ventura lá do Observatório Social, e também o coordenador aí do Feirão do Imposto, o Rodrigo, né, que esteve aqui conosco, e a cada um de vocês que permaneceu aí firme e forte, mesmo com a chuva, mesmo com esse frio que está ficando mais intenso e deve se intensificar ainda mais na próxima madrugada, né, agradecendo, e que a gente possa sempre realizar esses eventos, e tomara que a gente possa, nos próximos eventos, ter mais gente participando aqui. A Escola do Legislativo está sempre com as portas abertas para realizar aquilo que é importante, aquilo que traz informação, como o seminário de hoje. Muito obrigado a todos vocês aí. Pode... Só para finalizar e resumir, eu pude anotar algumas das coisas aqui que a gente observou, né? Resumindo, então, o que a gente esteve conversando aqui hoje, observei e anotei alguns tópicos para a gente pensar, levar para a nossa casa e estar pensando, né, sobre isso. O desenvolvimento e a melhoria contínua que a gente está aí correndo atrás, né, ela passa, então, pela capacitação dos profissionais, né, uma capacitação contínua dos servidores públicos, e também a participação efetiva da sociedade das decisões dos órgãos públicos, né? E também a questão da atualização da legislação. A gente precisa que as nossas leis elas estejam cada vez mais modernizadas, né? Não existe uma função efetiva de um pacto federativo se você tem no país 96 tipos de tributos, né, que cada um serve para uma função, e que nem mesmo a população conhece para que serve aquele tipo de tributo, né? Então a gente precisa realmente simplificar a forma de tributação. Precisa fazer uma cobrança efetiva, mas também tem que olhar as desonerações, né, dos tributos e as isenções, e aí que recai sobre algumas coisas. Simplificação tributária, aí eu gostaria de trazer uma questão que é essencialmente importante para que a gente consiga avançar nessa discussão, que é a questão da implantação da tecnologia também, na forma de arrecadar, né? A gente precisa ter cada vez ferramentas melhores para isso. Com isso a gente vai conseguir aí sentir a mordida menor, né? A gente tem o leão, que é o animal que representa o imposto federal, mas também temos as onças e as jaguatiricas, né, que são os impostos estaduais e municipais. Então a gente precisa tratar disso com muita seriedade, e a gente aqui como CEGESC, a gente sempre está atento ao que está acontecendo, a gente está disposto e aberto a conversar e a tratar sobre isso. E para finalizar, gostaria muito de agradecer e nos colocar à disposição para estar fazendo outros debates, outros eventos como esse. Parabéns pela abertura da casa, a Câmara de Vereadores, obrigado por esse evento, e resta aí desejar boa noite para todos aí, que tenhamos um excelente dia D do Feirão do Imposto amanhã. Muito obrigado.
Já falei bastante, mas eu quero fazer uma fala política aqui, Lucas, no sentido de que o Maurício lembrou ali, nós já tivemos aqui na Serra Catarinense 3 deputados estaduais e 2 federais. Ou seja, nós temos voto, capacidade, densidade eleitoral para isso. E também já tivemos momentos, legislaturas, que nós não tínhamos nenhum deputado federal. E a gente que está um pouco mais de tempo nessa vida, a gente sabe o quanto isso faz diferença. O Maurício ali deu números de 15 a 20 milhões cada deputado federal. E cada vez mais isso é importante porque hoje tem as emendas impositivas, ou seja, o governo federal ele é obrigado a ceder a todos os parlamentares um valor, né, um percentual dessas emendas. Então, esse momento é o momento de a gente estar presente. Talvez seja uma pauta, eu sei que tem o Voz Única lá no CEGESC, eu sei que a ACIL está fazendo um trabalho agora novamente do Serrano Vota em Serrano. Isso é de fundamental importância para que a gente possa evoluir. Por quê? Porque na hora de tomar as decisões, quem toma são os políticos, são aqueles que nos representam. E se nós temos uma região com 6 representantes e outra com 1, é óbvio que na hora da votação de decidir qual é a prioridade, quem tem 6 votos na democracia ganha de quem tem 1. Né? Então que a gente possa estar mais inteirado. Eu sei que alguns não gostam muito dessa atividade, mas vou lembrar o que eu falei antes. Nós, querendo ou não, na próxima legislatura, vamos eleger 40 deputados estaduais, 16 federais e nessa legislatura especificamente 2 senadores, um presidente e um governador com seus respectivos vices. Estejamos atentos, vamos discutir as pautas da eleição, vamos discutir o tamanho do Estado que queremos, porque os tributos que nós pagamos são para manter o tamanho do Estado que queremos. Se queremos uma previdência que paga viúvas aí de generais 30, 40 mil reais, que paga aposentados da justiça em valores astronômicos, né? Nós temos que pagar mais tributos. Agora, se a gente evoluir, né, para um teto igual para todos, como a nossa Constituição determina, que todos são iguais perante a lei, mas como diz uma música, não sei se é do Titãs, alguém pode me ajudar, uns mais iguais que os outros, né? Infelizmente o nosso Brasil tem essa cultura, nós, se ficarmos parados, continuará assim. Nós temos que agir também nessa seara para que a gente possa mudar, e eu sempre digo que a gente tem que mudar sempre para melhor. Muito obrigado pela oportunidade e boa noite a todos, e eu quero dizer que a carne de vocês já deve ter passado do ponto. Obrigado a todos vocês, uma boa noite também, e a gente encerra o seminário.